Edital do concurso para auditor da Secretaria de Fazenda do Sergipe, publicado. É um excelente concurso, 10 vagas inicialmente, mais 40 possivelmente no cadastro de reserva. Provas previstas para daqui a 3 meses. Eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 3 de janeiro. A prova será dia 3 de abril de 2022. Salário inicial de quase R$ 10.000, e sempre tem mais os penduricários e etc. E a banca é o Sebrasp, CESP, Sebrasp, porém é de múltipla escolha e você não perde pontos se errar. Não é aquele sistema clássico da Sebrasp não, ok? Múltipla escolha, acertou, ganha um ponto. Se você errou, deixou em branco, zero, não é, nem ganha nem perde, mete menos medo. Agora, está um edital bastante misturado, complicado, e essa tela aqui, por exemplo, aqui do lado é só uma das duas metades dessa prova. Vai ter uma prova de manhã, uma prova de tarde, essa aqui é da prova da manhã. Vamos analisar isso tudo e vamos entender esse edital para poder traçar a melhor estratégia de estudos possível, ok? Meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá. Isso aqui é só metade da história. Os caras inventaram, resolveram fazer prova de manhã e de tarde, conhecimentos gerais e específicos de manhã, conhecimentos gerais e específicos à tarde, uma zona, e eu vou mostrar como é que está no edital primeiro, nessa tela aqui e na próxima, e depois eu vou fazer uma análise para deixar claro como é que, o que está por trás desse monte de questão aqui, matéria. Bom, essa aqui é a prova da manhã, ok? Nós temos conhecimentos gerais. Deixa eu riscar aqui, ok? Conhecimentos gerais, 6 questões de português, 4 questões de conhecimento sobre o estado do Sergipe, né? Peso 1, então são 6 pontos de português e 4 de conhecimentos de Sergipe, ok? Essa é a prova de conhecimentos gerais do turno da manhã. Ainda de manhã a gente tem conhecimentos específicos com essas matérias: constitucional, civil, contabilidade geral, direito tributário, auditoria fiscal. Porém, todas elas têm peso 2. Elas têm mais questões, a maioria, e elas têm peso 2. Então, em geral, elas valem mais pontos do que a prova de conhecimentos gerais. A verdade é que a prova de conhecimentos gerais vale 10 pontos, conforme está aqui, e de conhecimentos específicos vale 100 pontos. Pois é. Aí você pensa, eu não vou estudar nada disso aqui. Não, tem alguns mínimos ali no meio da história, no edital, que você tem que cumprir para estar classificado. Então não adianta chutar o balde e não fazer a prova de conhecimentos gerais, mas a gente vai falar sobre isso no terceiro slide. Então, essas são as matérias, essas são as questões, e aqui a gente tem a pontuação de cada uma delas. De conhecimentos específicos, matutino, ok? Tem uma discursiva que vale 20 pontos de manhã, sobre auditoria, e de tarde tem uma outra discursiva que vale 10 pontos sobre conhecimentos do estado de Sergipe, ok? É um estudo de caso essa aqui, de auditoria. Então tá, essas foram as matérias da prova da manhã. À tarde a gente vai ter isso aqui: conhecimentos gerais, informática, penal, estatística e raciocínio lógico, com essa enorme quantidade de questões. Você vai estudar informática para fazer 3 questões de peso 1, a mesma coisa para penal e a mesma coisa, praticamente, pasme, para estatística e raciocínio lógico. São 4 questões. Eu acho desnecessário fazer uma prova tão grande, tão importante, com tão poucas questões para essas matérias aqui, mas é o jogo, a gente tem que jogar conforme as regras. Mesma coisa, são 10 pontos de manhã, 100 pontos, quer dizer, 10 pontos de conhecimentos gerais, 100 pontos de conhecimentos específicos. Em conhecimentos específicos a gente vai ter administrativo, empresarial, contabilidade de custos, legislação tributária, administração fiscal e ética e TI. E a matéria aqui praticamente de maior peso é TI. São 15 questões, peso 2, totalizando 30 pontos. Então é uma prova praticamente de analista de TI disfarçado de auditor. E a gente tem legislação e administração fiscal e ética com 30 pontos cada uma, contabilidade de custos valendo 20, direito administrativo valendo 16 e empresarial valendo míseros 4 pontos. Ok? Como eu falei, a gente tem também discursiva valendo 10 pontos. Então, qual é a questão? Você tem que acertar no mínimo metade das questões de conhecimentos gerais
de manhã e de tarde, na soma das duas, e metade de conhecimentos específicos, também somando de manhã e de tarde. Pois é. Então, das 10 questões de gerais da manhã mais as 10 da tarde, você tem que acertar metade. A mesma coisa vale para conhecimentos específicos, mas é onde estão todos os pontos. Se você não fizer metade nessas aqui, você não passa mesmo, então não adianta. A questão é, conhecimentos gerais vale pouquíssimos pontos, dá muita vontade de abandonar algumas dessas matérias aqui, mas você tem que acertar metade das questões. E isso não é trivial. Então, eu fiz essa análise aqui, essa sim é mais completa e mais útil para a gente entender o que está por trás dessa prova. Vamos primeiro analisar o peso de cada matéria frente ao total de pontos da prova, ok? Essas aqui marcadas de verde são as que têm a maior quantidade de pontos. Direito tributário, auditoria fiscal, legislação tributária, administração fiscal e ética e TI. São as 4 matérias que valem mais pontos. Você obrigatoriamente tem que estar muito bem em todas elas para ter alguma chance de aprovação. Somadas, elas têm aqui metade da pontuação da prova. 4 matérias, e se você somar, vai dar praticamente 50%, um pouquinho mais de 50%. Ok? Em seguida, a gente tem as matérias aqui pintadas de amarelo, que também são muito importantes se você não pode vacilar nelas. A gente tem direito constitucional, contabilidade de custos, contabilidade geral e direito administrativo. Cada uma delas aqui valendo 20, 20, 16 e 16, uma quantidade relevante de pontos, você tem que estar muito bem em todas essas matérias. Aqui a gente somando vai ter mais uns 35%. E aí qual é a situação? Essas matérias todas aqui vão responder por 13%. Na verdade, as outras duas somadas dão, vamos botar aqui, 52, bonitão, assim, bem feito. As duas somadas têm 87%, essa aqui tem praticamente 13%. Então, a gente tem praticamente metade das matérias do edital, dessa prova, valendo 13% da pontuação total. Ou seja, alguma delas nunca estudou, está com dificuldade, é grande, vai tomar tempo, abandona. Abandona. Civil e empresarial não valem quase nada e elas não estão sob risco da pontuação mínima lá de conhecimentos gerais. Então, alguma dessas duas matérias aqui precisou, abandona. Mas é precisou, tá? Se você já estudou as principais matérias, as que respondem por 87% dos pontos, você já estudou todas essas aqui, tá tranquilo, dá para estudar tudo? Estuda tudo, pelo amor de Deus. É que se você tiver que escolher, não vai dar tempo. Eu vou deixar de lado direito constitucional ou direito civil? Vai deixar direito civil. Eu vou deixar de lado contabilidade ou empresarial? Vai deixar de lado empresarial. Ok? Auditoria fiscal é uma matéria que vai tomar muito tempo, você provavelmente não estava estudando completamente. Administração fiscal, talvez alguma coisa. As outras matérias aqui, sociedade fiscal, você já viu, está vendo, não tem muito mistério. Português você não vai abandonar, porque você já fala português, você vai simplesmente treinar questões de português, vou botar um quezinho aqui de questões. Agora, essas outras matérias aqui, a questão é, então lá, você vai estudar português, você vai estudar conhecimentos do estado de Sergipe, porque tem discursiva sobre ela, dissertação sobre isso aqui, então você vai ter que estudar. Ou seja, dessas 3 azuis que sobraram aqui, se precisar, você vai poder abandonar uma das 3. 2, se você se garantir muito em língua portuguesa, conhecimentos do Sergipe, e na terceira matéria, que seja aqui. Mas essas em azul têm esse problema, essas 2 que eu marquei aqui você não pode abandonar, e estatística, raciocínio lógico, informática ou penal, uma delas você vai ter que abandonar. Como eu sou formado em psicologia e eu estou lendo o seu pensamento, eu sei que você está doido para abandonar a estatística e raciocínio lógico. Tá? Eu sei disso, eu leio pensamentos. Então,
essa é uma matéria que certamente você vai abandonar. Ou você nunca aprendeu, ou você até sabe, mas toma muito tempo, especialmente a parte de estatística. E supondo que sejam duas questões, já que são 4, né, sejam duas questões de estatística e 2 de raciocínio lógico, imagina o custo-benefício da ralação que vai ser aprender estatística para fazer essa prova. Então eu tenho certeza de que você vai abandonar, a não ser que você seja formado em exatas ou coisa que o valha. Informática não tem muito mistério, você vai treinar questões também, todo mundo sabe um pouco de informática hoje em dia. Direito penal vai depender do tamanho. Se for uma matéria muito grande, tiver muita coisa para ler, os cursinhos não atualizaram ainda, eu estou gravando esse negócio aqui às 18h22 e os cursinhos não atualizaram o tamanho de cada matéria. Os professores certamente estão de ressaca ou ainda bêbados depois do Réveillon e não fizeram isso, então eu não sei o tamanho de cada matéria. É uma coisa que eu gosto de trazer na análise, mas ou eu gravo no mesmo dia ou eu tenho essa informação, então eu resolvi gravar no mesmo dia. Ok? Esse aqui é o grosso da análise. Essas matérias aqui não podem ficar de lado, você não pode vacilar com elas, você tem que aprender tudo de todas elas, ok? Seu planejamento tem que levar em consideração o estudo total dessas matérias aqui. Essas outras duas aqui você vai estudar também, uma porque está na discursiva, a outra porque é português, você vai fazer questões, e a galerinha de baixo aqui você provavelmente vai abandonar uma, 2 ou 3 delas, por falta de tempo, porque não vale a pena. E se, Diogo, mas eu até tenho um tempinho, mas pô, não queria abandonar completamente, mas também não dá para ler a matéria inteira, o que eu faço? Faz o estudo reverso. Você pega e faz questões de um assunto, sem estudar. Revisa, vê o que você errou, lê os comentários ali e tal, parte para o próximo. Faz o estudo reverso, pelo menos é uma possibilidade de você ter algum contato. Você vai fazer várias questões de direito empresarial, por exemplo, e você vai ver o que a banca cobra com mais frequência ali, você vai estar se acostumando com aquilo que está mais, que é cobrado frequentemente pela banca. E assim, quem sabe, garantir alguns pontos. Agora, pelo amor de Deus, né, são 2 questões de empresarial, 2 de civil. Eu fico cansado só de pensar nesse custo-benefício horroroso dessas matérias aqui. Mas é a vida, né? Pô, Diogo, mas a galera para ser aprovada está tendo que acertar 85% se eu abandonar uma dessas matérias. Pois é, minha sugestão é que você estude tudo, de todas as matérias. Para fazer isso, você tinha que ter começado 9 meses atrás, 12 meses atrás ou 2 anos atrás. Se não for o seu caso, você vai fazer o melhor possível. Talvez abandonar alguma dessas matérias. Se você tem tempo, estava avançado, estava estudando bem, parabéns. Estude todas, de verdade. Aproveitando, vou falar um pouquinho aqui sobre sobre ciclo de estudo, né? O que é o ciclo de estudo, como é que é essa revisão via questões que eu proponho para vocês aqui. Mas já aproveitando agora em janeiro, hoje é dia 3 de janeiro, o dia que eu estou gravando, de 2022, agora em janeiro eu vou abrir matrículas para o meu programa Acelerador de Estudos, é onde eu ensino a estudar para concurso. Se você quiser aprender a estudar para concurso comigo, é no Acelerador de Estudos, ok? Tem um link na descrição, você vai entrar na página lá, vai ver como é que funciona em detalhes o acelerador, é bem legal. Eu ensino ao vivo, por meio de 5 encontros ao vivo, eu vou ensinando tudo que eu sei de técnica de estudo, como que você tem que estudar, você vai sair com o seu ciclo de estudos pronto, sabendo fazer revisão periódica, sabendo fazer memorização mais avançada de itens num estudo mais avançado. Muita coisa, é o meu programa completo de como estudar, tá? Link na descrição se você quiser saber. Bom, como que você vai estudar isso aqui? Você está estudando para a área fiscal, já é macaco velho, sabe o que é um ciclo de estudos ou não? Vamos dar uma recapitulada aqui. O ideal é que você estude um pouquinho de cada uma dessas matérias. Então você vai estudar, por exemplo, 40 minutos de tributário, depois 1 hora de auditoria fiscal, depois 1 hora de legislação tributária. Você vai girando as várias matérias ao mesmo tempo no seu ciclo de estudos, uma depois da outra. E você vai fazendo assim, Diogo, eu quero ficar em uma só. Isso é prática intensiva, tem até gente que ensina isso, mas eu não recomendo, a ciência não recomenda, não é assim que se aprende bem para o longo prazo, tá? Então, não faça isso. Mas fulano ensina, problema de fulano. O certo, o ideal, né, de acordo com a forma como o ser humano aprende, é fazer a prática espaçada, que é espaçar o estudo no tempo. E junto com ela a prática intercalada, que é você intercalar diferentes matérias durante o seu estudo
isso aí favorece a memorização de longo prazo. É até mais desconfortável, mas favorece a memorização, que é o que interessa. E a revisão? Cara, faz revisão via questões. Lê uma aula, faz as questões dela como exercícios de fixação. Lê outra aula, faz as questões. Lê outra aula, faz as questões. Simplifica. Beleza? Exercícios de fixação ajudam a fixar o conteúdo. Muito mais do que reler um resumo, muito mais do que olhar para um mapa mental. Fazer questões ajuda a memorizar. Beleza? Ah, Diogo, mas o resumo aqui eu gosto de reler e tal, já estou me acostumando com ele. Isso pode gerar ilusão de conhecimento, tá? Você reconhecer um resumo, as informações que estão nele, reconhecer não é a mesma coisa que memorizar, nem conseguir puxar da memória. Muito cuidado com esse auto-engano que a gente faz aí enquanto estuda. E a revisão via questões é basicamente fazer os exercícios de fixação. A matéria, quando estiver finalizada, vai ficar só na revisão via questões. E você vai tratar essa revisão da matéria finalizada como se fosse um garimpo de dificuldades, tudo aquilo que é difícil para você e todas as decorebas. Beleza? Matéria finalizada, você vai fazer questões para buscar o que é difícil e o que é decoreba. Esse é o seu objetivo. Enquanto você faz as questões, você está revisando. Você não precisa ir no resumo, você não precisa ir no PDF para revisar. Fazer as questões já é um resumo. Desculpa, já é uma revisão. Deus me livre. Já é uma revisão. Então, faça as questões pensando ali em buscar as informações difíceis e as decorebas para você separar essas informações e revisar às vésperas da prova. Então, faz um caderno de erros. O que você estiver errando nas questões, você joga para um caderninho de erros para separar essas informações. Aí sim, às vésperas da prova, você vai pegar o seu caderno de erros e vai fazer igual você fazia na faculdade, que é ficar ali lendo, relendo, fazendo aquela prática intensiva, misturada com a revisão passiva, horrorosa, mas que funciona faltando 2 ou 3 dias para a prova. Funcionou na faculdade e vai funcionar agora também. Mas, para isso, você tem que ter essas informações separadas. Então, faça a revisão via questões, anote o que você estiver errando e as decorebas. Ok? Se você já for meu aluno do acelerador, ou do coaching, ou da comunidade, você vai ver no próximo vídeo, estiver assistindo isso dentro da comunidade, você vai ver no próximo vídeo a minha aula ensinando a fazer o ciclo de estudos, está do lado aqui, né? Ensinando a fazer o ciclo de estudos para essa prova. Beleza? Está na comunidade, o próximo vídeo eu ensino a fazer o ciclo de estudos. Se você não estiver, se você ainda não for meu aluno, venha para o acelerador de estudos agora em janeiro e você vai ter acesso a todas as minhas aulas e também acesso à comunidade onde eu tenho várias dessas análises aqui e a análise estatística também dos assuntos mais cobrados pela banca em cada uma dessas matérias. Galera, os meus alunos têm acesso a isso. Ok? É isso aí. Se você estiver vendo no YouTube e se você tiver gostado desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo edital, né? Que não para de sair edital. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.